Cartago delenga este. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 51º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o filaucioso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Um salve à tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, o nosso Césares Lucas Prandi de César Casolari, e o nosso primeiro senador, ele, Danilo Oliveira. Muito bem, pessoal, aquela mendigagem de sempre, pedindo para curtir a gente nos agregadores, nas redes sociais, divulgar para os amiguinhos, e quem puder contribuir no Panteão, ainda tá muito fácil fazer parte da nossa tetrarquia ou do nosso corpo de oficiais. Bom, sem mais delongas, vamos recapitular. No episódio passado vimos Mário derrotar as tribos dos Teutões e dos Ambrones, culminando com a batalha de Águas Sextias, e depois de derrotar essa horda de mais de 100 mil bárbaros, a situação dá uma tranquilizada naquele lado. Porém, enquanto o Marião derrotava essas tribos, a outra e a principal tribo migrante germânica dos Címbrios estava cruzando os Alpes. Então vamos começar de lá, vendo o que os Címbrios fazem e como o outro cônsul lida com eles. Novo registrati a Roma Nua e Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, o ano é 102 a.C. e o outro cônsul encarregado de fechar as passagens nos Alpes era Quinto Lutácio Cátulo. O Cátulo então agiliza-se com seu exército para as passagens nos Alpes, mas ele chega lá e percebe que parte da tribo germânica já cruzou os Alpes. Essa gazela do Satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Ele então tem que mudar sua estratégia, porque seu exército não é grande o suficiente para encarar uma horda bárbara aí na dimensão de algo entre 100 a 160 mil soldados. Esse seria o maior contingente, né, a maior tribo germânica, e o Cátulo então tem que mudar sua estratégia, pois não chegou a tempo de barrar eles via as passagens nos Alpes, passagens estreitas, onde a vantagem numérica dos germanos não poderia ser usada. Dito isso, os Címbrios ainda não sabem que os romanos estão ali por perto, né? Sabe de nada, inocente! Os romanos conseguiram avistar, digamos assim, e colher inteligência sobre os germanos, que ainda não sabem que os romanos estão pelas redondezas. O Cátulo então resolve ceder o Vale do Rio Pô Não. pros Címbrios. Esse Vale do Rio Pô era riquíssimo, era ali o vale entre o Rio Pô e os Alpes, né? Uma terra muito rica aí que os gauleses já ocuparam, os romanos vinham expulsando os gauleses de lá, os etruscos também já ocuparam parte desse vale, e agora os Címbrios estão lá. Como eu disse, era uma área muito rica, ainda se levar em consideração os germânicos, que eram muito mais atrasados, o nível de riqueza ali era de outro mundo para eles, e ele se põe então
começam a saquear a região, né? O Cátulo, enquanto ele tenta sair e abandonar o Rio Po, ele vai ser detectado por batedores germânicos que, né, o rei Címbrio não quer perder a chance de esmagar o exército romano e manda suas forças atacarem, assim que sabe, os romanos. Eles quase vão ser pegos ali atravessando a ponte se não fosse um bravo destacamento de samnitas, aquela tribo itálica que vive, né, que começou o processo de expansão romana, mas essa contingente aí samnita de excelentes guerreiros, muito ferozes, muito corajosos, conseguem então fazer uma ação ali de retaguarda para proteger seu exército enquanto ele atravessa a ponte ali do Rio Po. Eles vão conseguir lutar tempo suficiente para todo o exército atravessar, o trem de bagagem, então eles se põem a fugir, cruzar a ponte e destruir a ponte. E agora cedendo assim completamente o Vale do Rio Po para os germânicos, mas porém usando agora o Rio Po, que é um rio grande, um rio extenso, como uma barreira natural para usar como defesa, né? Os címbrios então desistem de perseguir os romanos e se concentram na operação saquear o Vale do Rio Po. Vão de cidade em cidade, dominando tudo que tá, escravo, comida, joias, obra de arte, dinheiro, ouro e tudo mais, rebanhos, etc. Mas esse ato dos germânicos de se concentrar em saquear a região ao invés de perseguir o exército, dá uma chance do exército ganhar tempo e as forças do Mário, que já derrotaram a tribo dos Teutões e dos Ambrones, e se juntar com o Cátulo. Então o Cátulo pede para o Senado e para o Mário que juntem suas forças para barrar os germânicos, e o Mário então vai lá se dirigir pro Vale ali do Rio Po para juntar suas forças com Régulo. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Bom, vira o ano então, chegamos em 101 a.C. e mais uma vez o Marião vai ser eleito cônsul. Agora é sua quinta eleição, né? Quinta vez que ele é cônsul, a quarta seguida, mas a guerra estava rolando e ele estava dando conta, já conseguiu acabar com a guerra jugurtina, que parecia sem fim, já derrotou 2 tribos germânicas, reformou o exército, agora ele não ia deixar outro tomar sua glória e nem o povo queria, né? Ele que estava resolvendo. Então, com a anuência do povo, do Senado e de todos, ele vai ser eleito aí mais uma vez. O Cátulo vai acabar o seu mandato, porém, ele vai continuar no comando das tropas que ele já estava. O Marião e o Cátulo vão continuar, então se juntam, e as forças romanas aí teriam algo entre 60 e 80 mil soldados. Depois de saquear o Vale do Rio Po, né, e virar o ano, acabar o inverno, os címbrios então vão tentar sair do Vale do Rio Po, porém as passagens estão bloqueadas pelos romanos que não os deixam sair de lá. Eles então começam a tentar oferecer batalha, né, colocar seus exércitos, oferecer batalha para os romanos, mas o Mário não compra. Ele está fechando as passagens e quer achar um lugar ideal para então poder batalhar com os germânicos. Ele vai achar esse lugar ideal nas planícies raudinas. Era um campão bem aberto, ideal para usar com infantaria pesada, e quando o Mário descobre e chega nessa posição, aí ele então resolve oferecer batalha para os germânicos. Porém, os germânicos não compram e não vão pro pau quando o Mário oferece. Ele começa a achar isso muito estranho, né? Porque os germânicos estavam tentando guerrear com os romanos desde o começo, os romanos que estavam esperando o momento e o lugar certo. Cara de quem vão aprontar! Mas logo a curiosidade do Mário cessa, porque chegam comitivas címbrias, emissários címbrios, para conversar com os romanos. E eles dizem mais ou menos assim: pô, cara, a gente tá louco pra tretar com vocês, a gente não vê a hora de matar romanos, porém, a gente tá esperando nossos brothers, porque vai ser mancada, a gente não esperar eles e a gente ficar com toda a glória de derrotar vocês, então a gente tá esperando eles chegar pra então a gente poder batalhar. Aí o Mário confuso pergunta: mas de que é aliados, que amigos aí, quem é teus brothers, quem que vocês estão esperando? E ele então, os emissários então falam que são os Ambrones, os Teutões. Aí o Marião meio que ri, né, e fala:
fala: não, ixi, esses teus aliados não vão chegar não, né? Que ele percebe que os símbrios não sabem que essas tribos foram eliminadas. Ele fala: não, esses caras não vêm, cara. A gente deu terra pra eles, agora eles estão assentados permanentemente, nunca mais vão sair da terra que a gente deu pra eles. Os emissários então ficam todos felizes porque essas tribos migrantes germânicas aí saíram por causa de problemas climáticos e estavam procurando terra pra se assentar. E eles então: pô, vocês deram terra para os nossos aliados? A gente pode fazer algo, né, um acordo parecido aí com vocês. O que a gente quer é terra mesmo, a gente não quer guerra, a gente só quer um lugar pra se assentar. Aqui o Vale do Rio Pô é perfeito pra gente. Aí ele fala: não, a gente vai dar terra pra vocês, mas igual a gente deu pros seus aliados. E o Marão então manda trazer o rei, né, dos teutões, o Teutobode lá, todo acorrentado, todo humilhado, escarrado. E os emissários então percebem o que os romanos deram de terra, né? Foi 7 palmos de terra, 7 palmos abaixo da terra para cada símbrio, né? E que essas tribos foram eliminadas. Os emissários então voltam correndo para contar pro seu rei, o Boiorix. O cara era um puta Boiorix, o rei. Ai, pai, para! E então o Boiorix, sabendo que os seus parceiros estão eliminados, resolve então oferecer batalha, né? Mas já tinha passado o dia, não ia ser hoje. Ele fala pro Marão: então agora escolhe aí o lugar e o local que a gente vai guerrear e pôr um fim nisso, né? E o Marão fala: não, beleza, vem aí, vai ser aqui mesmo, nas planícies raudinas, traz teu exército que a gente vai resolver. Bom, no dia da batalha, claro, né, o Mário e os romanos chegam primeiro no campo de batalha e a disposição das tropas estão assim, né? O Mário tá ali comandando uma das pontas, digamos assim. O centro, né, romano comandando ali é o Cátulo, e a outra ponta ali, quem tá no outro flanco é o Sula, comandando a cavalaria. Então Marão, no meio o Cátulo, e na outra ponta, no outro flanco, o Sula comandando. Os símbrios, eles vão vir num blocão de gente aí, num quadradão gigante, com cerca aí de 150, 160 mil guerreiros, num bloco único, e sua cavalaria, a temida cavalaria germânica, vem na frente, liderando aí esse bloco, e as forças então estão em posição de batalha, e vai começar a treta, a batalha das planícies Raudina. Bom, começa a treta, os germânicos então avançam em direção às linhas romanas. O normal dessa época era as duas forças irem de encontro uma à outra, né? Mas o Marão manda suas tropas todas ficarem em posição e deixar os germânicos virem, eles correrem, eles gastarem energia para atacar os romanos. Os romanos parados, então, os símbrios, né, partem pro ataque, o Boiorix dá o comando e as tropas então germânicas atacam e partem naquele frenesi para atacar as linhas romanas. Era um dia seco e essa quantidade de pessoas e cavalos e etc, né, com esse ataque germânico, faz subir uma poeirada danada. Esqueci de falar, mas o Mário, claro, vai posicionar suas tropas a favor do sol, deixando os germânicos contra, né? Então quando os germânicos partem pro ataque, levanta aquela poeirada toda, as armaduras romanas refletindo no sol, o sol contra, com a poeira que sobe, deixa o céu vermelho sangue, e isso parece um presságio negativo, né? E os germânicos então ficam meio confusos e amedrontados com esse sinal divino. Os germânicos então, quando acontece isso, voltando pra treta agora, que, né, acham que é um presságio, um mau presságio, que algo tá ruim pra eles, e meio que começa uma confusão. O Cátulo ali, que estava comandando o centro do exército, vendo essa confusão, essa hesitação germânica, manda então dar-lhe a primeira saraivada de pila, né, aquela lança romana que eles atiravam, e já causa o maior estrago. Os símbrios tentam então se reorganizar, e eles vão fazer um ataque em posição de ponta de flecha, assim, sabe, em um triângulo, assim. Isso é um jeito normal de atacar para tentar furar linhas de defesa, né, as linhas inimigas. Então eles atacam nessa posição de asa delta, sei lá como chamar, ponta de flecha, mas a linha romana consegue se manter firme, segurar esse ataque, e então a cavalaria, né, para tentar
quebrar essa linha romana, eles tentam fazer uma manobra que em inglês chama feint, não sei muito como é em português, mas é fingir que você vai atacar e fugir pra fazer o teu adversário te perseguir, né? Fingir que tá fugindo pro seu adversário te perseguir e assim quebrar as linhas romanas. Mas quando essa cavalaria símbria vai atacar e fazer esse feint, os romanos não os seguem e pior, né? Eles chegam perto e começam a correr pro lado assim, só que enquanto eles correm pro lado, eles batem de frente com o Sulla e a sua cavalaria. E eles completamente despreparados, né? Entram numa nuvem de fumaça e batem de frente com a cavalaria romana, começam a morrer, não entendem nada. E no meio dessa confusão toda, o Régulo, percebendo a oportunidade, manda uma segunda saraivada aí de pila nas forças germânicas, fazendo elas fazerem, né, o muro de escudos e ficar parada num lugar ali para se defender. Então ele manda essa saraivada, como eu já disse, penetrava nos escudos e fazia os germânicos ter que abandonar os escudos, prendia um escudo no outro, ou prendia a lança no escudo. E depois dessa segunda onda de saraivada, o Régulo então manda sua infantaria atacar, né, com todo vapor ali, sair atropelando as linhas germânicas. E enquanto está acontecendo isso, né, no mó fuzuê danado no meio do combate, o Mário parece que vai atacar umas tropas, entra numa nuvem de fumaça e se perde do campo de batalha. Ele vai parar longe, alguns quilômetros longe do campo de batalha, perseguindo sei lá quem, mas tamanha confusão, até ele se perde no campo de batalha. Porém, o Cátulo e o Sulla estão lá a milhão, né? Enquanto a cavalaria fugia da cavalaria do Sulla e no meio desse ataque aí do Cátulo, a infantaria pesada, enquanto eles estão atacando ali o centro, essa cavalaria símbria que vinha fugindo do Sulla atropela suas próprias linhas de infantaria e aí vira um reboliço danado. As tropas germânicas perdem totalmente a coesão, começam uns a tentar fugir sem entender nada, aquela disciplina nenhuma, cada um correndo por um lado, e eles então começam a tentar recuar. Porém, eles vão fugindo e são parados, porque eles não vieram só os guerreiros, eles trouxeram todas as suas famílias, os seus vagões, seu trem de bagagem, e deixou todo mundo acampado ali na retaguarda deles para assistir a sua vitória, né, a honra, a glória do seu povo derrotar os romanos. Porém, quando eles vão tentar fugir, né, para se reagrupar, eles não conseguem, porque as suas próprias famílias, seus próprios carrinhos ali, carretas, bichos, travam ali, e nessa confusão toda os romanos saem dizimando geral e vão matar cerca de 160 mil símbrios. Depois de ter matado esse número todo, quem sobra começa a se entregar, entregar em massa ali, todo mundo se entregar, e a batalha foi vencida por causa da disciplina romana, né? Os números eram bem inferiores, mas graças à sua disciplina e o seu posicionamento estratégico e tudo, conseguem derrotar essa força muito maior. E, de novo, vai ter um episódio aí das mulheres germânicas e também os seus filhos que vão cometer suicídio em massa também, para evitar virarem escravos. Então, o que começou com uma migração em massa de tribos germânicas vai acabar com um suicídio em massa, né? Então, quem não morreu de campo de batalha ou se suicidou, vai virar escravo, vai virar gladiador, mas basicamente essas tribos germânicas dos teutões, dos símbrios e dos ambrones foram extintas. Quem vai levar a notícia da vitória para Roma é um tal de Caio Júlio César, o pai do nosso Caio Júlio César, super famoso, que logo chegaremos dele. Já tá no pai dele aí as tretas. Roma, nua e crua. Então o Júlio César, pai ali, que vai levar a notícia para Roma. O Mário então vai ficar lá nas alturas, né? O povo vê o Mário como o cara que deu fim na Guerra de Jugurtina, deu fim na Guerra dos Símbrios. A sua popularidade vai, né, atinge o ápice. Porém, né, o Mário tenta ganhar toda essa glória aí, pagar de que ele que fez tudo. É um brincalhão. Isso é um fanfarrão, chefe. O Cátulo então fica furioso, leva o Mário lá no campo de
batalha, mostra, né, as pilas que estão espalhadas pelo campo de batalha, todas têm o emblema das tropas do Cátulo, né, porque o Marião ali se perdeu na batalha e nem sabe o que aconteceu, se ele estava perseguindo um grupo de germânicos. Acontece que o grosso da batalha realmente foi o Sula e o Cátulo que ganharam. O Sula também aproveita muito para se promover politicamente, é uma estrela aí que está em ascensão. O Marião atingiu o seu ápice e o Sula continua a subir. Ele também era muito mais jovem, né, mas já era um general, já estava no seu Corsus Honorum. E então, no ano 100 a.C., o Marião, já sem guerra para lutar, vai forçar a barra e concorrer a cônsul mais uma vez. Então, assim, esse foi um baita escândalo, né? Ok. Porque ele já vinha concorrendo, o que já era ilegal, mas graças ao clamor popular e por realmente seu talento, ele estava sendo mantido ali com a anuência de todo mundo, e era de certa forma até normal, quanto tivesse conflito, se manter a liderança, né? Geralmente a pessoa não continuava como cargo de cônsul, a gente viu isso com o Cipião africano, que vai ser cônsul, mas continua depois de acabar o seu ano como cônsul, liderando as tropas na África. O mesmo Cátulo, que já estava aí agora, ele não era o cônsul junto com o Mário em 101 a.C., ele foi em 102, mas em 101 continua com o comando das tropas. O outro cônsul foi resolver outros problemas, e agora que estava em paz, o Mário não tinha nenhuma razão para concorrer, mas ele quer aproveitar o auge da sua popularidade e vai ser eleito pela uma sexta vez, mas pega mal. E pega pior ainda, porque depois desse baita conflito, no ano seguinte teve alta de preço, inflação, falta comida, né? Aquelas coisas todas, a guerra custou super caro e destruiu ali o Vale do Rio Po. Então, assim, esses problemas todos fazem de novo os populares, né, se revoltarem, fazerem manifestações contra o governo. E como o Marião, que era o cônsul, ele tem que acabar com essas manifestações e restaurar a ordem, digamos assim, e ele vai fazer isso através da violência, que era o único jeito, né? Mas isso vai acabar arranhando a imagem do Marião aí com os populares. Bom, outra coisa que o Marião vai fazer aí no sua sexta vez como cônsul é dar a cidadania romana completa, né, o sufrágio total, para as tropas que lutaram com ele na Guerra Símbria, na Guerra Jugurtina. Ele alega que durante as batalhas ele não tinha como distinguir quem era romano e quem eram as outras tribos itálicas, que todos já falavam a mesma língua, rezavam para os mesmos deuses, né? Teve a ação dos samnitas ali que salvou o exército do Cátulo. Então ele dá cidadania romana para todo mundo, lembrando que essa gera uma reivindicação aí dos povos itálicos fazia um tempo, e os seus soldados vão ganhar todos cidadania romana. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma Nui Crua! E por hoje é só, pessoal. O episódio que vem a gente vai começar a entrar na guerra social, provavelmente. A gente vai falar mais um pouco sobre essa disputa entre Mário e Sula. Eles vão lutar juntos ainda mais uma vez nessas guerras sociais, que vai ser uma guerra civil entre os romanos e os povos itálicos, lutando por seu direito de ter cidadania completa romana, sufrágio total. Então fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!